Saudações, acadêmicos e acadêmicas. Vamos iniciar propriamente a apresentação do conteúdo dessa primeira semana. Essa semana trabalharemos a estatística descritiva. Apresentaremos primeiramente uma relação de termos e definições muito importantes para a compreensão da estatística descritiva, sem, contudo, apresentarmos demonstrações ou exemplos numéricos. Na sequência, você terá acesso na sala virtual a uma playlist preparada de forma mais detalhada, onde incluirei vários exemplos numéricos que deixarão o conteúdo mais claro e facilitarão também a resolução de exercícios. Acompanhe comigo no slide essas definições iniciais. Os conceitos importantes, dois deles nós já trabalhamos inicialmente, que é o conceito de população e de amostra. População como conjunto total de elementos para os quais se deseja estudar uma determinada característica ou variável, e a amostra é um subconjunto da população. Decorrente disso, nós teremos pesquisas censitárias e pesquisas por amostragem. Pesquisas censitárias, quando se toma por base a população, e pesquisas por amostragem, quando se toma por base uma amostra, um subconjunto da população. Outro termo importante é o termo variável, que nada mais é do que a característica da população que nós queremos estudar. Então, peso, altura, idade, sexo, opção religiosa, faixa salarial, todos esses são variáveis, ou seja, características de uma população. Essas variáveis se distinguem em variáveis qualitativas e quantitativas. As qualitativas, elas descrevem uma característica dos elementos da população. Por exemplo, cor da pele, raça, sexo, são todas qualidades. Agora, as quantitativas é uma variável que mensura uma característica dos elementos de uma população. Por exemplo, número de filhos, níveis ou faixas salariais. Essas são variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas podem também ser subdivididas e didaticamente entendidas como variáveis quantitativas discretas, aquelas que possuem um valor, possuem valores que formam um conjunto enumerável de elementos, como, por exemplo, o número de filhos de um casal da população. Então, eles podem ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, ou seja, uma variável quantitativa discreta. Por outro lado, nós temos variáveis quantitativas que nós chamamos de contínuas, que em vez de um conjunto enumerado, elas podem assumir um intervalo de valores. Então, os salários dos funcionários de uma determinada empresa. Nessa empresa, eles podem ganhar de R$1.000 a R$10.000, qualquer valor. Pronto, nós teremos uma variável quantitativa contínua e não discreta enumerável. Conceitos importantes ainda, o conceito de frequência simples, que nada mais é do que a contagem do número de elementos pertencentes a uma categoria ou a um conjunto, e a frequência simples relativa, absoluta e relativa. A relativa, ela representa a participação percentual de cada categoria. Quanto por cento aquele determinada categoria representa do todo. Tanto a frequência absoluta como a frequência relativa, elas podem ser contempladas também de forma acumulada, quando eu vou somando categoria a categoria. Nos exemplos numéricos você vai verificar como nós procedemos, tanto para frequências simples como para frequências acumuladas.
Um grupo importante de medidas são as medidas de tendência central, que apontam, né, para a centralidade dos dados, para onde os nossos dados estão apontando. Considere um conjunto de dados para entender as fórmulas. Sempre assim, nossos dados são x1, x1, x2, x3, até o enésimo termo xn. Considerando um conjunto de dados assim, nós temos a primeira medida, que é a média aritmética. Vamos representá-lo por um x-bar, e você já conhece essa formulazinha. É o x1 mais o x2 mais o x3 mais o xn até o xn, dividido por n elementos, considerando o xn como o último elemento. Podemos abreviar essa fórmula utilizando o sigma, né, essa letra do alfabeto grego, sigma maiúsculo, não se assuste aí com ela, mas ela representa em matemática sempre uma somatória. Então seria 1 sobre n da somatória de xi com i variando de 1 a n, ou seja, todos os termos. A segunda medida de tendência central é a moda, nós vamos representar por um x asterisco, que é o valor que mais se repete. Coloque todos os dados e verifique o que mais se repete. Nós chamamos de moda. Isso com uma similaridade muito grande com a moda das roupas, né, que usamos hoje. Aquelas roupas que estão na moda são aquelas que mais se repetem. A terceira medida de tendência central é a mediana. Você considera os dados ordenados de forma crescente, coloque-os em forma crescente e verifique qual o valor central, qual o valor que ocupa a posição central. Se nós tivermos um número ímpar de dados, isso vai ser automático, é só verificar qual o valor que está na posição central. Se nós tivermos um número par de dados, nós teremos que tirar o Q2, né, para calcular a mediana, nós teremos que tirar a média entre os dois valores que ocupam a posição central. Soma-se os dois valores e divide por 2. Também uma medida bastante utilizada é a média aritmética ponderada. Ela é utilizada quando as observações têm pesos. Você já deve ter visto isso em algum vestibular, algumas questões onde cada elemento tem o seu próprio peso. Então faríamos a somatória, de novo aqui pensando, né? A somatória de WI vezes XI, ou seja, cada elemento vezes o seu peso, com o I variando de 1 até N, do primeiro até o último. Em contraponto às medidas de tendência central, nós temos as medidas de dispersão. De novo, considerando um conjunto de dados x1 até xn, as medidas de dispersão elas nos ajudam a entender o quão distantes ou quão próximos os nossos dados estão do centro das observações, daquelas medidas de tendência central que nós observamos. Facilmente você pode calcular a amplitude, que é a distância entre o maior e o menor valor, aqui matematicamente, é o xn menos o x1, o último termo menos o primeiro, ou o valor máximo menos o valor mínimo. Lembrando que essa letra também é do alfabeto grego, o delta, né, representando sempre variação. Podemos calcular o desvio em torno da média, o DI, né, para todos os elementos aí, é o xi menos o x médio. Então, cada elemento menos a média do conjunto. Uma característica interessante é que se somarmos os desvios médios, a somatória, lembra aí do sigma? A somatória dos desvios médios é sempre igual a zero, porque os desvios eles vão convergir ao serem somados para zero. Uma outra forma de pensar no desvio médio é pensar no desvio médio absoluto, quando eu faço a somatória pensando de forma modular. Você deve lembrar também do ensino médio, esses traços, né, são módulos onde você despreza o sinal de mais ou de menos do resultado. As duas últimas medidas de dispersão, que são as mais importantes,
é a variância. Esse sigma minúsculo ao quadrado vai ser o símbolo que nós vamos utilizar para a variância, que é matematicamente escrita assim: 1 sobre n da somatória do quadrado da diferença entre o xi e o x médio, com o i variando entre 1 e n, todos os valores possíveis. Depois, com exemplo numérico, ficará mais claro. E o desvio padrão, que nada mais é do que o sigma, que é a raiz quadrada da variância. Então, nosso trabalho é calcular a variância e depois, ao tirar a raiz quadrada da variância, nós teremos o desvio padrão. Essa prática de tirar a raiz quadrada, ela tem uma motivação matemática que também depois será apresentada para vocês. Muito bem, esses são os conceitos fundamentais e as fórmulas iniciais de cálculo, os principais parâmetros estatísticos relacionados ao que nós chamamos de estatística descritiva. Reforço que posteriormente você poderá assistir os vídeos da playlist dessa semana, preparados de forma mais pormenorizada, inclusive com vários exemplos numéricos para facilitar a compreensão do conteúdo. Agora nós vamos propor uma atividade prática, depois de você assistir a playlist preparada para essa semana, resolva esse exercício. Ele é o exercício 7 da unidade 5, medidas de dispersão, do livro de referência que vocês receberam e que está postado também em nossa sala virtual. Poste a resolução deste exercício no link destacado na sala virtual. O link é relatório de atividade pós-vídeo-aula. Esse linkzinho da tarefa. Você também vai utilizar esse exercício para participar dos fóruns de discussão dessa semana. Além da resolução, você apresentará no fórum as estratégias, os cálculos que utilizou para obter os resultados e também as dúvidas e as dificuldades que enfrentou na hora da resolução dessa atividade. Vamos discutir isso no fórum. Então, essa será a nossa atividade prática inicial e também a temática do fórum de discussão da primeira semana. Agradeço imensamente pela atenção de todos. Lembre-se que qualquer questionamento pode ser feito nos fóruns de discussão na plataforma ou também pelo e-mail roberto.marques@ifmng.edu.br. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.